Olá pessoal, tudo bem? Em aulas anteriores nós estudamos sobre as principais teorias que tentam explicar o surgimento e o desenvolvimento da humanidade. Nós trabalhamos em cima da teoria criacionista, que encontra amparo nos escritos religiosos, e também estudamos um pouco sobre a teoria evolucionista, que tem origem da grande explosão conhecida como Big Bang e a formação desse mundo, do universo, enfim, de tudo que nós conhecemos hoje. Para a ciência, importa os eventos científicos e sua prova, ou seja, para a ciência, a teoria criacionista ela não tem validade. Portanto, nós vamos trabalhar em cima da famosa teoria evolucionista, da evolução das espécies, até começar a entender como nós nos formamos hoje, ok? Então vocês observam aí que a nossa aula de hoje será os primeiros agrupamentos humanos, a origem do homem, do nosso ancestral, para que formasse nós enquanto seres humanos hoje, ok? Então prestem atenção nos slides. Então, pessoal, como eu lhes disse, essa teoria evolucionista, ela trata da evolução das espécies ao longo do tempo. Então, assim, Darwin disse que as espécies elas podem ou continuar a se perpetuar ou elas podem estagnar e desaparecer. Como é que isso ocorre, Bartolomeu? Através das condições climáticas, das condições de sobrevivência que esse indivíduo, que esse animal, que esse ser vivo ele vai se deparar ao longo da sua vida. Então, se ele for resistente o suficiente, se ele for adaptado o suficiente, ele vai sobreviver. Então nós temos, pessoal, aí fora a gente escuta que nós, seres humanos, nós somos descendentes dos macacos. Isso não é verdade. A teoria evolucionista, pessoal, junto com os registros históricos, com as fontes históricas que nós aprendemos, ela diz que nós, seres humanos, e os macacos, conhecidos como os primatas, nós possuímos o mesmo descendente. Então, em algum lugar, durante essa evolução que, segundo a ciência, dura milhares de anos, em algum lugar nós tivemos um descendente em comum, ok? Aí os primatas seguiram o seu curso e nós seguimos o nosso curso, se desenvolvendo, se aperfeiçoando à medida que o tempo passasse. Então vamos ver aqui a teoria. Ela diz que a origem do ser humano, ou seja, nós, através do evolucionismo, nós cremos que essa teoria é a mais aceita para explicar a origem do ser humano. Se você é uma pessoa religiosa, se você é uma pessoa que acredita em Deus, tudo bem. É a sua crença, é a teoria criacionista que você acredita. A ciência, por outro lado, ela formou essa teoria evolucionista e trouxe provas para provar essa evolução. Para provar por quê? Nós temos os fósseis de nossos ancestrais, de pessoas que viveram como nós no passado. E esses fósseis têm milhares e milhares de anos e são estudados inclusive até hoje. Então, assim, lá no século XIX, Charles Darwin, que foi o cientista que bolou, que construiu essa teoria, ele afirma isso. Ele diz que os seres vivos eles teriam passado por uma seleção natural provocada pelas mudanças climáticas, ou seja, pelo meio ambiente. E assim as espécies mais evoluídas, mais adaptadas, elas sobreviveriam. Então, segundo ele, ele diz que os humanos e os macacos têm um ancestral comum. Foi o que eu acabei de lhes dizer. E nisso vocês podem observar, pessoal. Olha só. Segundo a charge, um ancestral que vai gerar outro já um pouco mais evoluído, mais ereto, com a coluna mais esticada, que vai gerar outro, que vai gerar esse outro aqui já parecido com a gente, que por fim vai gerar aqui nós hoje. Agora você pode dizer o seguinte: Bartolomeu, mas como ocorreu isso? Isso não foi do dia para a noite, pessoal. Isso aconteceu ao longo de milhares e milhares de anos, ok? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É um processo lento, é um processo gradual, ok?
Vamos lá. Então, pessoal, eu quero começar nesse slide aqui, trazendo aqui algumas reflexões. E chegou um tempo no passado, pessoal, que nós vamos conhecer um grupo conhecido como hominídeos. A evolução ela vai prosseguir e vai gerar o grupo, uma espécie conhecida como hominídeos. Por que isso? Porque eles eram bem parecidos com a gente hoje. Cabelo formado, olho da mesma forma, vários dentes na boca organizado, dedos e mãos organizadas, o andar parecido com o nosso, ok? Dentro dessa espécie, desse antepassado, desse grupo conhecido como hominídeos, vai haver uma evolução nesse processo, onde vai gerar aquilo que nós chamamos de gênero. E esse gênero, pessoal, ele vai ser conhecido como gênero Homo, que vai ser conhecido também por conta dos fósseis que nós, aos poucos, fomos descobrindo. E nisso vocês podem ver a importância das fontes históricas. Se não fossem esses achados fossilizados, esses restos de ossadas, de crânios desses antepassados, nós não teríamos como acreditar, dar crédito a essa teoria. Mas é por conta desses achados que nós acreditamos que houve essa evolução. Por que isso? Porque esses achados, pessoal, eles não são idênticos a nós. Eles vão passando por um processo de geração. Por exemplo, se há 10 milhões de anos havia uma determinada espécie, há 5 milhões de anos nós vamos ter outra espécie, outra espécie que está dentro do gênero Homo, já com características diferenciadas. Seja o tamanho do crânio, seja a altura, seja a quantidade de vértebras na coluna, enfim, tudo isso vai fazer parte da evolução. E o mais interessante, pessoal, é que os achados mais antigos, eles provêm, ou seja, eles foram encontrados no continente africano. Isso sugere, pessoal, que a evolução ela começou naquele continente. Foi na África onde se desenvolveram os primeiros gêneros da categoria Homo, da categoria hominídeo, ok? E nisso nós vamos ter o gênero mais antigo, o Australopithecus. Isso é importante, pessoal. Prestem atenção aqui nessa característica do rosto. Essa daqui é conhecida como Lucy, o fóssil mais antigo até agora. Reparem nas características que vocês podem observar que ele parece com a gente. Embora o rosto seja um pouquinho mais diferente, mas ele está no meio termo, parecido com um primata, mas parecido também como um ser humano, do jeito que nós conhecemos hoje. Então, Lucy, que teve esse nome, ela foi encontrada e sugere sua idade há 3,5 milhões de anos. Aí você pode dizer, Bartolomeu, como que os cientistas sabem que um fóssil tem essa idade? Pessoal, há um estudo conhecido como a análise do carbono 14, ok? Então os cientistas pegam esses fósseis, fazem as testagens e através da análise do carbono 14 eles conseguem determinar uma data aproximada. Então, através desse estudo, concluiu-se que o Australopithecus, o fóssil mais antigo, conhecido como Lucy, ele tinha uma idade de 3,5 milhões de anos. E quais eram as características desse fóssil? Primeiro, sugere-se que ele caminhava sobre os dois pés. Vocês sabem que os macacos, a maioria deles, caminham com a mão no chão, um pouco com a coluna entortada, não é verdade? Ele alimentava-se basicamente de vegetais e ele não era alto, ele era pequeno. O esqueleto mais antigo, como eu disse, ele foi encontrado na África e teve o nome de Lucy, ok? Dentro dessa categoria de Homo, pessoal, nós vamos ter o famoso Homo habilis, o Homo habilis, que era mais uma categoria, mais um gênero que evoluiu, pessoal, prestem atenção, através daquele processo que nós acabamos de estudar. Vocês podem observar aqui o crânio dele na foto da direita. Observem que ele era parecido com o Australopithecus, mas ele também tem uma semelhança com os primatas e com a gente. Há aqui algumas características.
E desse outro lado, pessoal, é uma construção aqui feita no computador para poder determinar mais ou menos a característica do Homo habilis. Então, assim, como esse gênero, o Homo habilis, ele vivia, o que ele fazia? Vamos lá. Considerado o primeiro representante do gênero Homo, prestem atenção, ele viveu há cerca de 2 milhões de anos na África. Foi chamado de Homo habilis, no sentido de ser habilidoso, por ter construído os primeiros instrumentos de pedra e madeira utilizados na prática da caça, incluindo assim a carne na sua alimentação. Então nós podemos ver, pessoal, que ele já tem uma diferença em cima do Australopithecus. Enquanto o Australopithecus ele consumia alguns animais, alguns insetos, ele era um consumidor quase que exclusivamente de frutas, o Homo habilis, como já se refere o próprio nome, ele possuía uma habilidade que o diferenciava de um ser irracional. Então, ele já fazia os instrumentos de pedra. Se você der uma faca e um pedaço de madeira para um macaco hoje, ele não sabe fazer nada, ele não vai construir uma lança, ele não vai construir um negócio pontudo para poder caçar. Mas já o Homo habilis, que se desenvolveu, que provavelmente desenvolveu a sua inteligência, ele já conseguia fazer esses instrumentos de madeira e de pedra, que poderia ser utilizado para caça. Ele começou a entender a partir do desenvolvimento do cérebro que poderia fazer um instrumento que facilitaria a sua caça. Então isso é uma coisa que nós podemos levar em consideração. Nós podemos ver que o Homo habilis, ele já se desenvolveu. Ele já desenvolveu alguma habilidade capaz de facilitar a sua vida. Nós chamamos isso, pessoal, inclusive de tecnologia. Ora, é uma arma. Foi um meio, ele pegou o meio ambiente e transformou a seu comando e para a sua necessidade. Então ele usou aí um pouco de tecnologia, embora seja rudimentar. Na medida que o tempo passa, pessoal, nós vamos encontrar um outro gênero, pessoal, dentro da categoria Homo, que é exatamente o Homo erectus. Vocês podem observar que ele já tem uma diferença do Homo habilis, não é verdade? O Homo habilis que nós acabamos de estudar. Vejam aqui novamente essa construção computadorizada e façam uma comparação com o fóssil que foi encontrado. Repara na arcada dentária, repara aqui no contorno dos olhos, ele já tem uma semelhança com a gente, ok? Então assim, esse cidadão, o Homo erectus, ele descende do Homo que nós acabamos de estudar, o Homo habilis. E ele caminhava mais ereto, ou seja, a coluna dele já estava reta comparado ao Homo habilis. Nesse momento ele já poderia observar, ele já poderia se defender melhor, porque a sua posição iria permitir observar o horizonte, iria permitir visualizar mais caças, iria permitir visualizar o inimigo, um leão, uma onça que porventura quisesse devorá-lo. Então já facilitava a sua proteção, a sua defesa. Então repara, caminhando aquele mais ereto que este, daí o seu nome. Ele vai aperfeiçoar os instrumentos de pedra com os quais caçavam animais grandes. Foi o primeiro homem a aprender a usar o fogo, conseguindo assim adaptar-se às regiões mais frias da Europa. Vocês vão ver, pessoal, nas aulas posteriores sobre o Paleolítico, que a utilização do fogo ela foi muito importante para a evolução do nosso gênero, do gênero Homo. Isso porque o fogo vai fazer com que ele cozinhe as carnes e esse cozimento vai facilitar a absorção dos nutrientes, vai fazer com que o corpo se desenvolva mais. Ele vai utilizar o fogo para se defender dos animais, ele vai utilizar o fogo para se aquecer durante o frio. Enfim, vai ser uma série de vantagens. A utilização do fogo ela vai trazer uma série de vantagens para a evolução da espécie. Ok? Então, assim, o Homo erectus, ele é um descendente direto, segundo os estudos, do Homo habilis. Ele já conseguiu herdar do seu antecessor essas práticas, essa inteligência de fazer armas que facilitariam
a caça e a defesa, mas ele vai domesticar o fogo e por isso vai haver uma série de mudanças positivas e favoráveis para o desenvolvimento dessa raça. Ok? Sigamos. E aí nós vamos ter, pessoal, o Homo sapiens neandertal. Acho que vocês já devem ter ouvido falar nesse nome, a nomenclatura Neandertal. Vamos entender. Muitos restos de esqueletos foram encontrados em cavernas. Daí a expressão homem das cavernas. Praticava a caça e a coleta em grupos de 20 a 30 pessoas. Então vocês observam que eles já se organizavam, eles já cooperavam entre eles mesmos para facilitar as suas sobrevivências. Porque, pessoal, vocês sabem, um animal muitas vezes ele está só, ele não coopera, ele não tem coordenação, ele não divide o que ele possui. Você vê uma onça aí caçando, quando ela chega lá tem briga porque chega outro. Vocês observam os cachorros, né? Quando um tem um osso, se o outro chegar para perto, eles já começam a brigar. Mas essa espécie do gênero Homo, principalmente o Neandertal, ele já cooperava entre si. Ele já tinha uma ideia de pertencimento porque ele morava nas cavernas. Então ele caçava e ele coletava alimentos, ok? E uma coisa muito importante, pessoal, eles passaram a pensar de forma religiosa quando fizeram as primeiras sepulturas de pedra para os seus mortos. Então, a partir desse dado que nós entendemos, nós temos aí a primeira espécie a realizar rituais religiosos. Ora, vocês sabem, quando um animal morre, ele apodrece, ele se decompõe na terra em determinado lugar e os outros do seu grupo, do seu gênero, saem, eles vão, enfim, procurar outras coisas. Mas nós estamos vendo aí que o Neandertal, ele fazia justamente o contrário. Havia ali o desenvolvimento da ideia religiosa, da ideia de guardar os mortos, da ideia de fazer uma cerimônia religiosa, ok? Nós já estudamos aí várias espécies, vamos seguir. Eu quero que vocês façam essa comparação, olha só. Isso daqui que vocês observam, esses dois fósseis aqui, pessoal, é uma comparação anatômica entre o crânio de um homem moderno, do jeito que nós estamos aqui hoje, e do Neandertal. O homem moderno é esse aqui, ó. E o Neandertal é esse aqui. O que a gente pode observar? Uma boca maior no Neandertal do que no homem moderno. O cérebro do Neandertal era maior do que o cérebro de um sapiens, na verdade. O que isso sugere? Mais força? Mais inteligência? O que isso sugere, né? São perguntas que nós podemos fazer. Mas reparem, pesquisas recentes indicam que o volume do crânio do Homo sapiens neandertal é igual ou maior do que o do Homo sapiens comum hoje. Então o Neandertal tinha uma cabeça maior do que a nossa. Não é só o cearense que tem a cabeça grande não, né? Chegamos. E aí, pessoal, nós chegamos no gênero Homo sapiens sapiens, que somos nós. Então, pessoal, olha uma coisa muito importante. De todos esses gêneros que nós estudamos, o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Neandertal e outros que não tem aqui porque são muitas ramificações, pessoal, todas elas pararam em um ponto da evolução. Ou seja, todos os descendentes desse que eu lhe disse, eles morreram. Eles não deixaram, pessoal, descendentes para o futuro. O único de todas as espécies foi o Homo sapiens sapiens, que, ou seja, somos nós. Nós fomos os únicos do gênero Homo a sobreviver a todo esse problema, a sobreviver às mudanças do clima, do ambiente e chegarmos hoje. Então, o Homo sapiens sapiens, descendente do Homo sapiens, que somos nós, chegamos aqui nessa corrida da evolução. Todos os outros pararam por uma série de motivos, eles acabaram ficando no caminho da evolução, ok? Então, repara, nós, o Homo sapiens sapiens, é a espécie da qual fazemos parte, ok?
Surgiu há cerca de 100 mil anos na África também. Por meio de migrações, ocupou todos os continentes da Terra e até mesmo fora dela. Adaptou-se a qualquer ambiente. Desenvolveu a fala, a escrita, a capacidade de refletir sobre seus atos, além de outras inúmeras habilidades. Ok? Então nós somos o gênero Homo sapiens sapiens. Esse gênero que se desenvolveu, esse gênero que aprendeu cada vez mais, pessoal, a evoluir, a se adaptar a essas mudanças climáticas, tá ok?